fico muito feliz com essa empresa. Ela fez um jogo incrível, não tem bug. Tô muito feliz com isso, cara. O jogo é muito bem aproveitado. Eu gostei bastante do jogo. A história do Mimic já é boa. A história do jogo que Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. A redenção de Five Nights at Freddy's. Secret of the Mimic conseguiu trazer aquele sentimento de terror, de estar sendo observado e a qualquer momento ser perseguido, pois não tem como saber onde o Mimic está. Salas rodeadas de fantasias e saber que a qualquer momento você pode dar de cara com um bicho, deixa tudo mais tenso. Isto é um dos maiores acertos do jogo, ou se não o maior. Cenários bem feitos que realmente transmitem coisas dos anos 70. O jogo se passa em 1979 e os cenários transmitem muito o que eles são dessa época. O level design é magnífico, tendo partes em que em tese seriam chatas, como as de vai e volta, não serem enjoativas ou chatas, pois a cada caminho que você volta, talvez você já tenha uma melhoria de acesso que te possibilite acessar alguma porta que antes estava inacessível. Isso é bom porque o jogo te faz voltar a algumas partes e nessas partes você pode ter esquecido de pegar algum coletável ou de destrancar alguma porta, que talvez até possibilite uma nova rota. A história do jogo é contada não só pelos áudios, mas como também pelos cenários, e-mails, coletáveis e rolos de filme, que mostram os comerciais dos produtos do Murray e outras coisas bem relevadoras e interessantes. O jogo sabe contar sua história de um jeito bem feito, contendo um início, meio e fim. As mecânicas do jogo são interessantes e muito bem desenvolvidas conforme você vai progredindo. E quanto mais você progredir, mais você pode melhorá-las. Antes do jogo sair, ele estava sofrendo muitas críticas de como esse seria um dos piores Five Nights at Freddy's, ou que ele ia ser um Five Nights at Freddy's ruim, que ele não ia agregar em nada e que seria só um jogo para fazer dinheiro. Graças a Deus, tudo isso tá errado porque no final é um jogo bom pra caramba. Mas eu estava com muito medo dessas críticas acabarem influenciando o jogo ou essas críticas acabarem sendo certas. Pois este jogo, querendo ou não, ele era uma decisão muito importante para a franquia, fazendo com que ela volte às origens, que seria o terror, o medo, ou que ela já acabe de vez, despenque, dependendo do desempenho do jogo. Se o jogo fosse um jogo bom, significa que o FNAF voltou. Se ele fosse um jogo ruim, aí melhor acabar a franquia, Scott. Não dá não compensa. Mas graças a Deus o jogo saiu a maravilha que é um Five Nights at Freddy's de verdade, que não tem medo de mostrar as coisas. Gente, vocês viram que lá nas histórias dos livros, dos Tales from the Pizzaplex, vocês têm noção como são as histórias daqueles livros? O quão bizarras e assustadoras, aterrorizantes elas são? Sanguinárias elas são? E tinha que pelo menos mostrar alguma coisa disso no jogo, pois a história do Mimic tem muita violência, com os próprios coletores da Fazbear, que foram lá para coletar algumas coisas e revisar, ver os arquivos do Murray. Na história eles acabam chegando lá e acabam encontrando o Mimic, que a equipe passada acabou consertando ele, colocando as duas pernas dele, fazendo assim com que agora o bicho tenha duas pernas, que ele possa se movimentar por aí e caçar todo mundo, e no final ele dá um fim no pessoal. O jogo tá literalmente com aquelas telinhas de morte do FNAF 1, de quando você morre no FNAF 1, você acaba vendo você dentro de uma fantasia animatrônica. E o jogo tem isso, com a equipe passada da Fazbear que foi coletar, mas acabaram não voltando. E é até engraçado que o cara que tá falando com a gente, ele fala assim, ó, você pode ir, mas você pode não voltar, né? Então, faça seu trabalho. Faça seu trabalho por uns $25. Uhul! Mas o jogo mostrou corpos, mano. O jogo mostrou corpos. Não necessariamente eles tinham, né, o ketchup e tudo mais, mas já é um grande avanço. Isso aí já caramba. Vamos compor com o Secret Breach, que literalmente tinha um assassino no bagulho e não tinha nada que mostrava nada. Literalmente, nada que mostrava nada. Mas, olha só, pelo menos coeseram com as histórias dos livros. Isso é muito interessante. E a gente mostra que o Mimic realmente tem um perigo real nele. Ele é perigoso. Olha o que ele fez com os outros produtores da Fazbear.
Isso é muito maneiro, pois colocou a franquia de volta aos eixos. E não só por causa disso, dos corpos, mas por causa do terror e a história que é bem contada. Parece que o Scott finalmente decidiu contar a história pro pessoal deste 1. Uma das coisas que me deixa mais feliz com esse jogo é ver que ele não tem bugs ou que ele não tem travamentos, assim, umas partes que você fica travado. Seja porque o jogo fica muito sobrecarregado, tem muita coisa no cenário, muitos polígonos, aí o computador não aguenta renderizar tudo aquilo e ele fica travando. Aqueles memes de, ó, lisinha, rapaz, lisinho, o jogo travando no fundo. E eu fico muito feliz que esse jogo não possui tantos bugs. O único bug que eu vi, que né, não atrapalhou a gameplay, não é um bug que te deixa preso, mas é um bug que é ruinzinho, mas a gente tem que lembrar que todos os jogos têm pelo menos um bug. Isso é um pouco difícil de cauterar a maioria das vezes. Mas foi na live do Corey, onde ele tava com uma Spring Lock e o Mimic ele tava com uma fantasia de Poodle lá. Que era tem até uma pelucinha desse Poodle que a gente pode usar no Moon XE. E ele ficou travado perto da Spring Lock. Ele tava como aquela animação dele tiver ativado alguma coisa, ele tiver visto alguma coisa e ir lá atacar. Só que a gente tava dentro de uma Spring Lock, então tava tudo bem. Só lembro desse bug que eu vi na live do Corey. Eu não lembro de nenhum outro bug desse jogo. Eu fico muito feliz que essa empresa ela fez um jogo incrível. Não tem bug. Eu tô muito feliz com isso, cara. O jogo é muito bem aproveitado. Eu gostei bastante do jogo. A história do Mimic já é boa. Aí a história do jogo que conta mais sobre a história do Mimic, porque desde o início eles já falaram, os livros não contaram toda a história dele. E realmente a gente viu que tem muito mais coisa. A história dele já era boa, a história dos livros. Agora tá muito boa também. Tá da hora a história, deu uma continuidade bem louca. Eu só fiquei um pouquinho confuso em algumas partes, mas tudo bem, eu acho que eu já consegui entender. E algumas outras revelações muito das interessantes.